Meus caros alunos, dando continuidade ao nosso curso, a aula de hoje, este assunto versa sobre ciclo das rochas. O ciclo das rochas ele é muito importante, porque aqui nós teremos o entendimento de como se processa a formação dos três tipos de rochas que existem aqui no nosso planeta: rocha ígnea, rocha metamórfica e rocha sedimentar. Então, sejam todos bem-vindos. Nosso próximo slide. Aqui nesse slide, então, nós verificamos que temos um bloco diagrama, esse desenho, mostrando para vocês inicialmente a estrutura interna do planeta. O interior do nosso planeta é constituído por um núcleo. Acima do núcleo nós temos um manto e acima do manto nós temos a litosfera. O núcleo ele é subdividido em duas partes: o núcleo interno, que são ligas metálicas de ferro e níquel, no estado sólido. O meu núcleo externo também, que é constituído por ligas metálicas, porém está no estado líquido. Eu tenho o meu manto, que é um material também no estado sólido. E aqui na superfície eu tenho a minha litosfera, que ela é constituída pela minha crosta oceânica, que é mais fina e mais pesada, e a minha crosta continental, que ela é mais espessa e mais leve. Observamos o seguinte, que à medida que nós estamos cada vez mais no centro do nosso planeta, a temperatura é cada vez maior. Então, partindo-se do centro para a superfície, a temperatura vai cada vez mais diminuindo. Nessa minha, ah, nessa minha região limítrofe entre a superfície do núcleo externo e a porção inferior do manto, eu tenho o aquecimento principalmente por causa das altas temperaturas desta minha região inferior do manto. Por causa disso, esse material sólido que existe dentro do manto, ele sendo mais quente, ele tende a subir nessa porção mais superior do manto, e o particulado mais frio, ou seja, esse material do manto que é mais frio, ele tende a descer, se aquecendo posteriormente. A esta movimentação nós chamamos de corrente de convecção mantélica. Quando nós estudamos tectônica de placas, nós sabemos que essa corrente de convecção mantélica, ela é responsável por ativar a movimentação das nossas crostas oceânica e continental. Desta maneira, então, os nossos continentes se movem. Desta maneira, então, a gente tem o surgimento ou desaparecimento, por exemplo, de mares e oceanos, ou até mesmo a junção de massas continentais. Por causa disso, nessas regiões onde eu tenho, por exemplo, a abertura de crosta oceânica, são áreas que geralmente têm a formação de estruturas chamadas de cadeias mesooceânicas. Nessas regiões das cadeias mesooceânicas, então, aqui, eu tenho a abertura desse meu assoalho oceânico. Por essas regiões onde eu tenho falhas e fraturas, há a saída desse magma, desse material que é a nossa lava para a superfície, havendo posteriormente a sua solidificação e constituindo um novo pedaço desse assoalho oceânico. À medida que esse meu assoalho oceânico ele é empurrado em direções distintas por causa das ações dessa minha corrente de convecção, então tem essa mobilização, essa movimentação. Quando essa minha crosta oceânica mais pesada ela entra por debaixo, ou seja, ocorre a subducção em relação por exemplo, neste modelo, em relação a uma crosta continental que é mais leve, esse material todo ele tende a voltar à região do manto. Não esquecendo que aqui no manto eu tenho maior pressão e maior temperatura. Eu posso ter então, por causa do aumento da pressão e temperatura, a refusão deste material, né? Então, aqui seria praticamente, lembrando para vocês que nesses pontos onde eu tenho, nessas regiões onde eu tenho essa minha subducção de uma crosta em relação à outra, eu sempre formo as minhas regiões de fossas.
que são regiões mais profundas, que é o local onde há a subducção, inicia-se o processo da subducção em relação de uma crosta com a outra. Quando nós falamos então em relação à litosfera, a litosfera é composta por crosta continental mais leve e mais espessa, por crosta oceânica mais fina e mais densa, e uma determinada região que fica por debaixo dessas duas crostas aqui, do conjunto dessas duas crostas, chamando-se descontinuidade de morro. Morro, M-O-H-O, é dessa forma que se escreve, que vem do nome do cientista Mohorovičić. Essa região, essa descontinuidade, é a área onde ocorre a possibilidade da movimentação das minhas crostas oceânicas e continentais em relação à região mais superior dessa zona aqui do manto. Então, vamos dar uma olhada aqui. Acredita-se que as placas da Terra, ou seja, do planeta Terra, se movam como resultado das correntes de convecção do manto subjacente, que é as nossas correntes de convecção, nas quais o material quente do manto da Terra ascende à superfície, esfria e depois, perdendo calor, volta ao seu interior. O movimento dessas correntes seria o mecanismo responsável pelo movimento das placas, como ilustrado esquematicamente nesse corte transversal do nosso bloco diagrama. Então, o próximo slide vai melhorar esse nosso entendimento. Vamos dar uma olhada. Aqui, nós verificamos que, de uma maneira mais específica, temos aquela nossa região aqui da superfície, a região mais superficial do manto, que é chamada de zona de astenosfera, onde eu posso ter nesse bloco diagrama, aqui no caso, a abertura de novas regiões oceânicas ou mares que seja, tá? Geralmente aqui as nossas aberturas de continentes, aberturas formando oceanos, tá? Como aqui também. Essas aberturas se dão em regiões onde eu possuo um sistema de falhas e fraturas. A ação por debaixo dessas zonas, dessas minhas crostas oceânicas aqui no caso, ela é feita a partir das minhas correntes de convecção. A corrente de convecção, então, vai ativar esse processo de separação dos continentes que estão acima do manto. Desta maneira, nesses dois casos aqui, desta minha acreção, esse material do manto, ele vai subir à superfície, ou seja, ele vai constituir um novo pedaço desse meu assoalho oceânico aqui, de tal maneira que cada vez mais, quando a gente se separa desta zona onde eu tenho esses fraturamentos, que é a região das minhas dorsais meso-oceânicas, esse material é muito mais jovem do que aqueles que estão cada vez mais longe desta área. Quando eu tenho o choque entre uma crosta oceânica e outra crosta oceânica, essas duas crostas oceânicas são igualmente densas. Uma delas vai necessariamente ir para baixo, ou seja, ocorrer a sua subducção. Ela vai ser subductada, ela vai ser empurrada para baixo como resultado desse movimento de abertura de crosta oceânica, que é função também das minhas correntes de convecção do manto, que ativam todo esse nosso processo. Quando essa crosta oceânica ela é empurrada cada vez mais para baixo desta minha outra crosta oceânica, é quando nós temos a produção de terremotos, e isso ocorre principalmente, isso inicia-se no momento onde eu tenho o surgimento dessas minhas fossas. A região de fossas é a região onde inicia-se o processo de subducção. Esse material dessa minha crosta que foi subductada, pelo fato de estar voltando em direção ao manto, sendo que o manto tem maior pressão e temperatura, esse material todo vai ser refundido. Havendo a refusão deste material, vai constituir um novo magma, uma nova lava, que vai ter uma composição química mais leve do que das rochas do entorno, de tal maneira que inicialmente essa lava mais aquecida sobe à superfície,
vai fazer com que haja a fusão e saída dessa lava, formando inicialmente, por exemplo, vulcões subaquáticos, e à medida que vai acrescendo mais material, vai juntando mais material, vai formando então ilhas oceânicas. Um exemplo poderia ser citado são as ilhas da Indonésia, dos arquipélagos da Indonésia, ou mesmo até as ilhas japonesas, né? Formando então estruturas que nós temos aqui, formação de ilhas oceânicas. Por outro lado, quando eu tenho o choque, a subducção de uma crosta oceânica em relação a uma crosta continental, essa minha crosta oceânica é aquela que vai ser subductada, porque ela é mais pesada. Ela sendo mais pesada, ela vai então iniciar essa subducção numa região de fossa. Essa pressão exercida por essa subducção vai fazer com que nesta área imediatamente próxima à subducção eu possa ter a formação de um enrugamento. Esse enrugamento seria verificado através de presença, por exemplo, de montanhas, cadeias de montanhas. Na América do Sul, é representado principalmente quando eu tenho a subducção do que seria de uma placa, de uma das placas do Pacífico, em relação à placa sul-americana, que é, por exemplo, no caso, a Cordilheira dos Andes, né, na América do Sul. Ao mesmo tempo que esse material da nossa crosta oceânica, ele vai sendo empurrado cada vez mais em direção novamente ao manto, e quando tem essa subducção ocorrem os nossos sismos, esse material, por causa do aumento de pressão e temperatura, ele vai chegar ao ponto de uma refusão, sendo refundido por ter uma composição química mais leve, ele tende a subir. Havendo a sua subida, se ele chegar à superfície, ele pode formar então estruturas vulcânicas. Então essa minha lava, ela vai constituir então rochas vulcânicas em superfície. Eventualmente, se essa lava proveniente dessa minha fusão, dessa minha crosta oceânica que foi subductada, não chegar à superfície, pode formar então outros tipos de rochas que vão ser cristalizadas em subsuperfície. Observe aqui que nosso bloco diagrama, à medida que eu tenho a subida deste magma que tem altas temperaturas e as pressões exercidas por causa dessa subducção, a composição química dessas rochas que estão nesta região aqui vão sofrer também pressão e temperatura, porém elas vão estar no estado sólido. Lembrem desse fator quando a gente for ver então no próximo slide. Ao mesmo tempo, eu posso ter eventualmente situações onde há também o choque entre crostas continentais com crostas continentais. Nesse caso, não haverá subducção, como verificamos nos outros dois casos anteriores, com crosta oceânica e crosta oceânica com crosta continental. Nesse caso aqui, se houver algum tipo de subducção, vai ser muito incipiente. E a formação desse tipo de estrutura, quando juntar essas duas crostas continentais, será a formação de grandes platôs e cadeias de montanhas. Um exemplo que a gente tem no planeta Terra é a formação, então, das cadeias de montanhas e do platô do Himalaia, onde eu tenho o choque da placa da Índia, ou placa indo-australiana, com a placa a placa da Ásia, da placa asiática e a placa indo-australiana. Então, eu vou ter como resultado a formação do Himalaia, certo? O nosso próximo slide, então, a gente continua essa nossa explicação aqui. Desta forma, nós verificamos que das possibilidades da saída desse nosso magma em superfície, esse magma vindo inicialmente de material constituído do manto, ele vai à superfície, por constituir um material muito mais leve do que das rochas do entorno, ele tem duas possibilidades. Ele indo à superfície, ele pode constituir então o que nós chamamos de rochas ígneas extrusivas. Extrude, sai, né? De acordo com a sua composição química, ele pode formar ou não estruturas vulcânicas. Porém, se esse magma, quando vai à superfície, não conseguir subir até a região que nós temos a superfície do planeta, aqui até o encontro da atmosfera, por exemplo, vão formar o que nós chamamos de rochas ígneas intrusivas. Então, teremos bolsões, onde esse material todo vai ser cristalizado em subsuperfície.
Partindo do princípio que essas minhas rochas ígneas, elas estão à superfície, foram extrusivas, elas podem estar em contato com a superfície aqui do planeta. A superfície do planeta, nós temos o processo chamado de intemperismo. Intemperismo vem de intempéries. O que são as intempéries? Por exemplo, chuva, ação do vento, ação do gelo, as diferenças de temperatura, o esquenta, esfria, por exemplo. Durante o dia está muito quente, durante a noite cai a temperatura. Tem a ação de vegetais, das plantas que se fixam principalmente sobre a superfície de rochas, onde mesmo as raízes das plantas, com o passar do tempo, vão quebrar a superfície dessas rochas. A ação de animais, incluindo o homem nesse caso. Então, esse intemperismo todo vai fazer com que, principalmente, inicia-se a superfície destas rochas aqui, vão ser quebradas, vão ser craqueladas. Esse material todo, através da ação do intemperismo, vai formar sedimentos. Esses sedimentos serão carreados e serão transportados, tanto por água quanto por vento, principalmente através da ação desses fatores e tendo o favorecimento da gravidade, da ação da gravidade. Quando essa minha gravidade não age mais sobre esse transporte, haverá então a deposição. A deposição desse material, desses sedimentos, é mais favorecida principalmente em áreas onde eu tenho áreas planares, onde realmente eu tenho estruturas planas, estruturas horizontalizadas. Então, esse material que é oriundo do transporte e deposição, vai ser denominado como os meus sedimentos. À medida que eu tenho a deposição de sedimentos sobre mais outros sedimentos, eu vou tendo a minha compactação desse material, à medida que outros materiais são depositados por sobre estes, e através dessa compactação, eu tenho a cimentação dos meus particulados. A ação da água que eventualmente possa existir nesse ambiente vai fazer com que o contato entre as partículas desses sedimentos, eu possa ter alterações químicas que vão cimentar, que vão unir os meus particulados. Esses particulados sendo unidos, sendo cimentados e compactados, que é o processo de litificação, vão constituir então as minhas rochas sedimentares. Então, nesse caso aqui, as minhas rochas vai ser um material duro, material compacto, diferente de sedimentos. Essas rochas sedimentares, então, geralmente são produzidas em ambientes onde eu tenho a horizontalidade, onde eu tenho bacias sedimentares, por exemplo. Se esses materiais, essas minhas rochas sedimentares, elas eventualmente forem expostas novamente à superfície através de processos tectônicos, onde eu tenho a elevação dessas rochas e a sua futura exposição, novamente esse material todo vai sofrer a ação do intemperismo, que vai proporcionar o seu transporte. Esse transporte vai permitir que haja sua deposição através de sedimentos. Esses sedimentos serão compactados e cimentados e novamente poderão formar outras rochas sedimentares. Observe que nas regiões onde esse meu magma inicial, que a gente iniciou essa parte do processo, ocorre a sua extrusão, é uma região onde esse magma indica a pressão que ele sai à superfície, e o magma é uma substância, um material muito quente, tem altas temperaturas. As suas rochas do entorno, por causa da pressão e da temperatura, vão fazer com que elas sejam modificadas. Haveria uma recristalização. Esse processo de recristalização, então, nós chamamos de metamorfismo. O metamorfismo é a ação de pressão, temperatura em determinadas profundidades sobre as rochas já existentes. Podem ser rochas sedimentares, podem ser rochas ígneas ou até eventualmente outras rochas metamórficas que foram anteriormente metamorfizadas. De tal maneira, então, que essas alterações no rearranjo dos cristais da rocha vão fazer com que esse material todo constituam-se as novas rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas, eventualmente, por questões de processos tectônicos, se elas forem elevadas e
serem expostas à superfície, elas também vão sofrer a ação do intemperismo, havendo possibilidade de transporte desses materiais aqui, que vão ser liberados através do intemperismo, fazendo a sua deposição desses materiais, constituindo sedimentos. Eventualmente, se esses sedimentos forem compactados e cimentados através do processo de litificação, vão constituir novamente as minhas rochas sedimentares. Ao mesmo tempo, então, gente, se as minhas rochas metamórficas estiverem em uma região, por exemplo, quando nós temos a subducção de uma placa em relação a outra, e esse material todo, por causa do material dessa minha placa, dessa minha crosta, por causa da pressão e temperatura for refundido, então esse material dessa sua refusão vai constituir novamente o meu outro tipo de magma, que aqui a gente fecha esse nosso ciclo chamado ciclo das rochas, né? Nós temos um outro slide onde essa explicação toda vai estar mais simplificada. Vamos dar uma observada aqui. Aqui então, esse ciclo das rochas é o mesmo que o outro anterior, porém aqui está de uma maneira mais simples, mais simplificada para o entendimento de vocês. Então, partindo do princípio que todo o material que vai originar as nossas rochas ígneas inicia-se no magma, esse magma ele vem do manto. Quando o magma ele vai à superfície ou ele cristaliza em subsuperfície, ele constitui as nossas rochas ígneas. Se essas minhas rochas ígneas estiverem expostas, forem expostas à superfície do nosso planeta através das intempéries, sofrendo a ação das intempéries, né? Ação do vento, ação dos organismos, ação das águas, esse material dessas rochas aqui vai ser erodido através do processo de erosão, vai sofrer o seu transporte. Esse transporte, esse material todo vai constituir sedimentos, que são os nossos sedimentos soltos. Havendo o endurecimento, que é o processo de litificação, que é a compactação, mas a cimentação desse material todo dos sedimentos soltos, vai constituir os nossos sedimentos consolidados, ou seja, as nossas rochas sedimentares. Eventualmente, se essas minhas rochas sedimentares estiverem expostas à superfície, vão sofrer também a ação do intemperismo. Esse intemperismo vai produzir também sedimentos soltos, que aqui então o ciclo pode se fechar. Então isso daqui é uma coisa, é uma parte do ciclo que pode ser infinitamente repetitiva, tá? Voltando às nossas rochas ígneas, se essas minhas rochas ígneas, ou seja, do meu magma que foi cristalizado, ele sofrer em determinadas regiões, principalmente onde eu tenho as regiões de contato, né? As regiões sob a ação da minha tectônica de placas, regiões de subducção, ou mesmo em áreas que sofrem influência da pressão e temperatura desse magma quando vai à superfície ou em subsuperfície, ocorre o processo de metamorfismo. Processo de metamorfismo, então, eu considero a profundidade onde ele ocorre e principalmente a função do aumento de pressão e ou temperatura. De tal maneira que essa alteração de pressão e ou temperatura fará com que em todas as rochas, em todos os minerais já existentes, já cristalizados, haverá uma recristalização e rearranjo destes minerais e, porventura, a modificação destas rochas que são formadas por estes minerais. O resultado disso, desse processo de recristalização e rearranjo desse material todo, vai constituir então as nossas rochas metamórficas. Se então a minha rocha metamórfica, se ela for exposta à superfície, ela vai sofrer então a ação desse meu intemperismo, a ação dos meios, dos fatores externos, né? A ação da água, a ação dos ventos, a ação dos seres vivos que seja. Esse material todo vai ser liberado através de processos erosivos, fazendo através do seu transporte, né, a formação dos meus sedimentos soltos. Esses sedimentos soltos, quando estiverem depositados, eles sofrerão a compactação e a cimentação através do processo de litificação, que formarão eventualmente as nossas rochas sedimentares. Se essa minha rocha sedimentar, ela também, por sua vez, sofreu metamorfismo, sofreu ação de pressão e temperatura em regiões
onde eu tenho, por exemplo, região de subducção, região de tectônicas ativas, pode também formar novas rochas metamórficas oriundas de sedimentos, tá? Então aqui, por exemplo, gente, aqui então a gente encerra o que seria esse nosso ciclo das rochas, que é o mesmo material, é a mesma explicação do que do slide anterior. Porém, aqui a gente tem um esquema muito mais simples, muito mais simplificado. Esse nosso slide mostra esse bloco diagrama, indicando uma região onde eu posso ter a formação dos nossos três tipos de rocha, ígnea, sedimentar e metamórfica, né? É uma região de choque de placas, onde eu tenho uma crosta mais densa e mais pesada, que ela é subductada em relação a uma crosta que ela pode ser tão densa quanto ou uma crosta mais leve em relação a essa que está sendo subductada. Essa crosta que é mais leve, ou que está recebendo esse processo todo, a ação desse processo todo, pode ocorrer o seu enrugamento, esse enrugamento formando cordilheiras, cadeias de montanhas. No local onde inicia o processo de subducção, eu tenho a formação de fossas. Eventualmente, nessa região de fossas, eu posso ter acumulação de sedimentos. Esses sedimentos podem ser tanto trazidos através de correntes marinhas, como também do processo de transporte e erosão, originado em regiões mais altas, através da ação do gelo, através da ação das águas, através da ação do vento, de regiões mais altas para regiões mais baixas, e não cessando essa deposição aqui, pode ser carregado também para cá em subsuperfície, havendo a deposição em regiões de fossas também. Nesses locais onde eu tenho a subducção de uma crosta em relação à outra, à medida que essa crosta está sendo empurrada cada vez mais em direção ao manto, pode ocorrer a refusão deste material, formando um novo magma de composição mais leve, de tal maneira que esse magma tende a subir à superfície. Se ele não atingir a superfície, pode ser cristalizado como rochas ígneas plutônicas, ou mesmo formando estruturas que são os nossos vulcões. Os nossos vulcões podem formar estruturas explosivas, vulcões como a gente verifica nesse desenho, ou também podem ser extrudidos, esse material pode ser extrudido através de fraturas e fissuras, de acordo com a composição química. Nesta região onde eu tenho a ação da temperatura desse meu magma que sobe à superfície e a sua pressão, como também a pressão que é sofrida das rochas do entorno por causa desse processo de subducção, eu posso ter então a formação de rochas metamórficas, que seria a sua alteração no seu processo de cristalização e recristalização de rochas já pré-existentes. De tal maneira, então, que esse nosso bloco diagrama seria um bloco diagrama ideal, onde eu posso ter os três ambientes típicos e característicos de formações de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Rochas ígneas, fusão de rochas na crosta quente e profunda e no manto superior, que é o material fonte. Então, rocha ígnea é oriunda do magma que vem então da região do manto superior. Processo de formação, então, é a cristalização desse magma ou desta lava. Magma ou lava é a mesma coisa. Um exemplo, esse nosso granito que é usado na construção civil. Rocha sedimentar, ela é fruto do intemperismo, onde há erosão de rochas expostas à superfície. Essa rocha sedimentar, o processo que a forma é a deposição, soterramento e litificação. Litificação é a compactação e cimentação desses sedimentos que foram transportados. Um exemplo é o nosso arenito acamadado. Ele é acamadado porque os sedimentos são depositados na horizontal formando camadas. E quando há o processo de litificação, essa estrutura ela é preservada. E por último, as nossas rochas metamórficas, no caso, sofrem ação de alterações de pressão e temperatura em determinadas profundidades. Para isso, a formação de processos onde há a recristalização em estado sólido de novos minerais. Então, as minhas rochas pré-existentes, elas vão alterar
os seus minerais através da recristalização no estado sólido, formando estruturas diferenciadas. Nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, gneiss. Gneiss caracterizado por bandamentos de rochas com minerais mais escuros e materiais com minerais mais claros. A composição química vai variar nesses dois casos aqui.